Deus tem tratado comigo a respeito de uma palavra que eu vou ministrar hoje, e o tema desta mensagem é ajuntando pedras. Ajuntando pedras. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao 8. Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Que o Senhor acrescente às nossas vidas a sua palavra. Amém? Que ela surta o efeito para a qual será enviada. Amém? Eu vou posicionar os irmãos com relação a esse texto, para que os irmãos entendam um pouquinho melhor este texto. O livro de Eclesiastes, ele é um livro poético e de sabedoria, ou seja, é um livro que ele é poético, a sua forma de escrever ela é como uma poesia, e também ele traz pensamentos de sabedoria. Este livro, a maioria dos estudiosos atribuem a sua autoria ao rei Davi, ao rei Salomão, filho de Davi. Só que, na verdade, em momento algum se fala que foi Salomão. No início do capítulo tem ali que é o livro, né, do pregador, filho de Davi. Então as pessoas têm esta, vamos dizer assim, esta inferência de que foi Salomão que escreveu. No entanto, alguns afirmam que foi outra pessoa que escreveu, talvez uma pessoa que acompanhava o rei e fazia os escritos do rei. Naquela época, existia sempre uma pessoa que escrevia os feitos do rei, os históricos do rei, os feitos do rei, e algumas pessoas dizem que foi uma pessoa desse tipo que escreveu Eclesiastes, e outras dizem que até mais de um escritor escreveu Eclesiastes. Ou seja, mas o teor, ou seja, da onde saiu toda essa sabedoria? Primeiro do trono de Deus, e depois entendemos que saiu de Salomão. Tendo ele escrito ou não, foi baseado na vida dele, foi baseado na situação dele. O livro de Eclesiastes também mostra a figura de uma pessoa que está um pouco já desiludida com a vida, vamos dizer assim. Mostra a figura de uma pessoa que viveu tudo que se tinha que viver, que experimentou tudo que se tinha que experimentar, e depois viu que nem tudo que fez deveria ter feito. Então ele inicia o livro falando vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e ele começa a falar algumas coisas que mostram o coração de quem escreveu, ou o coração de quem estava. Era uma pessoa que tinha vivido tudo, tanto de forma boa como de forma ruim, tinha vivido, tinha experimentado, e depois então estava fazendo as suas considerações com tudo aquilo que tinha vivido. E aí mostrado que, no final das contas, o livro de Eclesiastes mostra
que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. No final das contas, o livro de Eclesiastes vai mostrar que um ser humano, um homem que vive sem Deus, ele está perdendo o seu tempo. É o resumo, vamos dizer assim, do livro de Eclesiastes. No entanto, no capítulo 3, ele quer fazer um resumo, quase que um resumo da vida. Nesses poucos versículos, ele coloca 14 pares de atividades, de situações, 14 pares, ou duas dualidades em cada versículo. Se nós formos olhar aqui, se você contar nesses 8 versículos, a partir do versículo 2 até o versículo 8, você vai ver que ele fala de 28 situações. Ou seja, tempo disso, tempo daquilo, tempo de abraçar, tempo de... Então, começando aí falando sempre de tempo de morrer, tempo de plantar, e se você contar, você vai contar 28 situações. Alguns levam isso para um lado meio numerológico, outros levam isso para o... Mas é poético, eles tinham esse costume. Esses 28 aqui são múltiplos de 7. Então, o que acontece? Eles tinham esse costume. Nos Salmos acontece isso também, de eles fazerem escritos, com 7 versículos falando de uma coisa, 7 versículos falando de outra. O Salmo 119, por exemplo, é assim. Então, ele está fazendo dessa forma. Ele foi mostrando desde o nascimento até a morte, o que se faz e coisas desse tipo com relação à vida, querendo mostrar assim um resumo da vida. Em resumo, vamos dizer assim, se a gente for tirar um pouquinho, nós vamos tirar algumas lições desse capítulo, mas uma das lições desse capítulo também é: viva a vida. Uma das lições desse capítulo é: viva a vida. Alguns estudiosos, mais para o lado dos calvinistas, acham que esse capítulo mostra a questão da determinação de Deus e da presciência de Deus, e vamos dizer assim, que Deus determinou tudo, porque se você olhar em algumas versões aí, diz que para tudo tem um tempo determinado. Tem alguém com versões desse tipo? Então, para tudo tem um tempo determinado. Então eles dizem que esse capítulo mostra a respeito da predestinação ou predeterminação de Deus de tudo. Então que tudo está já predeterminado na tua vida. Que tudo já está predeterminado. Se fosse assim, amados, nós não seríamos seres humanos, nós seríamos robôs. Nós não seríamos seres humanos. Deus não quer um bando de robô. Para isso, Ele já fez os anjos. Para isso já tem os anjos. Então Ele fez o ser humano com um livre-arbítrio. Ele fez o ser humano dependendo de situações, vamos dizer assim, de ação e reação. Ele te coloca uma situação na tua vida. Dependendo da tua reação, vai acontecer uma coisa ou outra. Não pense você que já está pré-determinado que vai acontecer o mal ou o bem na tua vida. Não é. Senão ele não dizia assim: eis que coloco diante de vós o bem e o mal, o caminho da vida e o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida. Se Deus não nos deixasse escolher, para que então Ele falaria isso? Certo? Para que Deus ia falar escolhe, se a gente não pudesse escolher? Então, nós não somos robôs na mão de Deus. Nós somos indivíduos. Cada um de nós, embora nós seres humanos, temos a mania de tratar todo mundo na baciada, todo mundo na massa, É massa. A gente trata todo mundo de uma forma genérica, todo mundo igual. Nós não somos iguais perante Deus. Nós somos únicos perante Deus. Ok? Somos iguais na questão de direitos e obrigações,
mas nós somos únicos perante Deus. Deus trata com você unicamente. Ele sabe quem você é, o que você é e como tratar com você unicamente, diferente do que Ele trata comigo, do que Ele trata com cada um de nós. Então, e aí ele começa a mostrar essas questões. Para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E eu quero discorrer rapidamente sobre os outros versículos, porque eu quero falar a respeito do versículo 5. O tema desta mensagem é ajutando pedras. Todos nós, amados, todos nós, e eu vou dizer novamente para você entender, todos nós teremos o nosso tempo de ajuntar pedras. Todos nós teremos o nosso tempo de ajuntar pedras. E ele começa falando então que há um tempo para morrer, há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Isso fica muito claro para nós, né? Há um tempo para morrer e há um tempo para viver, né? Volto a dizer, não é um tempo pré-determinado. Olha, você vai, o Maurício vai nascer em 5/10/64. Deus não colocou isso, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu nasci num determinado tempo, ou seja, quando eu nasci, era aquele dia, e eu vou morrer um determinado dia. Se Jesus não voltar antes e eu não for arrebatado, eu certamente passarei, e eu posso dizer que eu passarei dessa para melhor. Eu posso dizer com toda certeza, porque eu sei para onde eu estou indo, amados. Eu creio no Deus que eu sirvo, e eu creio que eu passarei dessa para melhor. Eu posso dizer com toda alegria, com toda a paz do mundo. Lembro do momento mais difícil da minha vida, quando aconteceu, já disse isso para vocês, o sequestro que eu sofri. E quando então eu pensei que aqueles homens iriam tirar a minha vida, a única coisa que eu fiz foi fazer uma oração para Deus me receber e cuidar dos meus que ficariam. Porque assim, convicção que eu tenho que eu vou estar com o Pai quando eu passar dessa, Então, tem tempo para viver, um tempo determinado, e um tempo para morrer. Tem tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou, Ou seja, natural. Você planta alguma coisa e num determinado momento você deve colher aquilo que você plantou. Aliás, todos nós queremos colher o que plantou, E a palavra de Deus, ela frisa muito bem: não se engane o homem, Deus não se deixa escarnecer. O que ele plantar, certamente, com toda certeza, sem dúvida, colherá. Há tempo de matar e há tempo de curar. Ao olhar isto aqui, alguns estudiosos defendem que era o tempo, como esse livro foi escrito ainda no tempo da lei, existia sim aberturas para se matar uma pessoa. Uma era na guerra, outra era se uma pessoa tivesse matado algum parente teu, por exemplo, alguma coisa assim. Então era escolhido uma pessoa para ir atrás daquela pessoa e podia matá-la. Só se ela entrasse nas cidades de refúgio, ela não seria morta. Se ela estivesse fora das cidades de refúgio, um parente desta pessoa que foi morta pela outra pessoa poderia ir lá e dar cabo na vida dela. E uma terceira é em legítima defesa. Você está, de repente, indo em determinado lugar, se atracar com alguém num assalto, numa coisa desse tipo, e nesta luta você acabar matando a pessoa. Então, os estudiosos que mais falam nesse sentido, falam deste tempo de matar, ou seja, desta possibilidade que a lei permitia, que era na guerra, que era quando alguém matava um parente seu, e aí tinha tinha o parente vingador, não era o remidor, fique bem claro. O remidor é outro texto, era o parente vingador, ou era o vingador da família. E esse vingador da família, ele ia atrás do cara que matou. E como eu disse, em alguns lugares tinha uma cidade que era tida como cidade de refúgio.
se ele estivesse nessa cidade, ele não podia fazer nada, era a lei. E a terceira, em legítima defesa. E há tempo de curar, sempre é tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, Muitas vezes nós precisamos destruir, Você já deve ter quebrado alguma parede e reconstruído na sua casa. Você já deve ter quebrado alguma coisa e reconstruído. Cidades são demolidas e reconstruídas de uma forma mais moderna, de uma forma mais eficiente. Mas também é tempo muitas vezes é tempo de destruir e construir relacionamentos, irmãos. Também levando para esse lado, há tempos de construir e há tempo de destruir relacionamentos. Nós vamos falar mais sobre isso. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Ou seja, momentos de alegria e momentos de tristeza. Há tempos, amados, que é tempo de tristeza. Tem gente que vai num velório, de uma família, e vai lá e fala assim: não chora. Pelo amor de Deus, meu amigo, entendeu? Foi um ente querido meu, uma pessoa que eu amo que morreu, eu não vou chorar porque, entendeu? Não chora, ele está com Deus. Eu sei que ele está com Deus, mas ele não está mais comigo, entendeu? Eu estou chorando a separação, eu estou chorando a saudade, eu estou chorando que eu não vou estar mais acordando e vendo aquela pessoa. Então, assim, uma das coisas que eu sempre aconselho quando está num velório é chore mesmo. Você quer chorar, chore, mas não chore por mágoa, não chore por remorso, porque nós vamos ver, tem muita gente que chora por remorso, tem muita gente que chora por mágoa. Você deve chorar por saudade, você deve chorar pela separação, você deve chorar porque você não vai mais estar junto com aquela pessoa tão amada que você tanto amava, Tem tempos de rir, tempos de festa na família, gente. Tem gente que não faz festa na família, tem tempo que você tem que ter festa. É tempo de rir, é tempo de aproveitar a vida, é tempo de agradecer a Deus o que Ele faz por nós. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Eu vou voltar aqui. Há tempo de abraçar e tempo de conter-se de abraçar. Esse tempo de abraçar e conter-se de abraçar, amados, um estudo mais profundo mostra que é o seguinte: há tempo de fazer sexo e há tempo de parar de fazer sexo. Entendeu? Ou seja, tem tempo de fazer e tempo de parar. Então, ou seja, nem muito nem pouco, moderado. Tem gente que, tem gente assim, que parece, eu já aconselhei pessoas e já vi pessoas, já li sobre isso. Tem o homem parece um cavalo, tipo que todo dia não quer parar, que não sei o que, e a mulher não tem sossego, tal, não sei o que. E tem outros que assim, não chega junto nunca, tal, a mulher também fica vendo navios. Então, tem tempo para parar e tem tempo para começar, gente. Então, assim, tem um tempo, tem um momento, tem uma coisa, para tudo para ficar gostoso, tudo para ficar bom, porque tudo que às vezes a gente pensa que, para mim é bom, mas para o outro não é. Então, num casamento, a gente tem que sempre pensar no outro e não na gente só. Aliás, o casamento é sempre pensando no próximo, é sempre pensando no nosso cônjuge. Tem tempo de procurar e tempo de desistir de procurar. Ou seja, há tempos que você deve procurar pessoas, você deve procurar situações, mas há tempo que você tem que desistir. E quando eu disse desistir de relacionamentos, irmãos, tem hora que você tem que desistir de determinados relacionamentos. Relacionamentos com pessoas nocivas, pessoas que só trazem coisa ruim para você. E muitas vezes as pessoas ficam insistindo em relacionamentos que só está trazendo coisa nociva. E você vai sofrer. E não adianta depois falar que Deus que quis isso. Porque há um tempo de procurar, mas há um tempo de desistir. Não pense você que assim, que tudo é como a gente quer. Não é. Tem hora que a gente tem que desistir de alguém. Tem hora que é melhor desistir do que ficar junto, porque é prejudicial para você e é prejudicial para a pessoa.
Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Muitas vezes é tempo de guardar algumas coisas e é tempo também de lançar fora, né? Algumas pessoas têm uma doença dos acumuladores, né? Quem já assistiu algum vídeo, alguma coisa sobre os acumuladores, né? É uma coisa de louco, né? A pessoa, você olha, a pessoa, ela guarda tudo, ela não entende isso, que é tempo de guardar e é tempo de jogar fora, né? Você pode guardar as contas que você pagou por um determinado tempo. Depois, por exemplo, de um determinado tempo, você pode jogar que não adianta, ninguém mais vai cobrar aquilo de você, ninguém mais vai cuidar, porque tem um tempo que caduca, né? Vamos dizer assim. Então tem muita coisa que é tempo de guardar e tempo de lançar fora, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar, né? Tanto a questão de roupas, né? Naquele tempo existia muita questão de rasgar as vestes em humilhação. Então quando eles se humilhavam, né? Eles rasgavam as suas vestes, muitos se debruçavam no pó, né? Jogavam areia, pó na cabeça em sinal de humilhação, mas também tinha tempo que era tempo de costurar, né? Ou seja, tempo de se posicionar, tempo de se humilhar e tempo de não se humilhar. Há momentos que é para você se humilhar, sim, mas há momentos que é para você deixar de ser humilhado. Muitas vezes nós nos deixamos ser humilhados pelas pessoas, né? Nos deixamos ser usados pelas pessoas, e há tempo para tudo. Há tempo de se humilhar quando eu erro, ou quando eu quero o bem daquele relacionamento. Eu posso estar certo, mas eu quero o bem desse relacionamento, eu quero a continuidade desse relacionamento. Então eu me humilho para que esse relacionamento seja restabelecido. Mas há momentos que aquela pessoa não entende que ser humilde não é ser bobo, ser humilde não é ser capacho. Então há momentos que você deve deixar de se humilhar, você rasga e você costura. Tempo de calar e tempo de falar, isso nem se diz, né? Inclusive mulheres. Isso é mais para mulher do que para homem, isso aqui, viu? Vocês sabem que a gente fala 1/3 de vocês, né? Durante o dia, né? Vocês sabem disso, né? Isso é constatado, né? Cientificamente. A mulher fala, né? O homem fala 1/3, né? Do que a mulher fala durante o dia. Ou seja, vocês falam, né? 3 vezes mais do que a gente, né? E é uma necessidade de vocês. Mas há um tempo de se falar e há um tempo de se calar. Tem hora, amados, a Bíblia fala o seguinte, que quem discute com o tolo, né, torna-se igual a ele. Então tem hora, por exemplo, eu não discuto com o tolo, irmãos. Quando eu vejo alguém que assim não quer argumentar, porque uma coisa é argumentar, outra coisa é eu querer que a pessoa tenha a minha verdade, ou seja, aceite a minha verdade. Uma coisa é eu chegar e argumentar com você, olha, mas por isso, tal, argumento por um lado, por outro, tal. Uma coisa é essa, ouço argumentos, tá certo, tá errado, tal. Isso é argumentar. Agora, quando eu vejo que a pessoa não quer argumentar, que ela simplesmente quer que eu aceite a verdade dela, né, eu simplesmente calo. Simplesmente calo. Outra, quando você está discutindo ou falando com alguém que não entende o que está falando, não tem conhecimento do todo. A pessoa quer, por exemplo, de repente a pessoa quer falar sobre política, e a pessoa não sabe direito nem, né, como é o sistema político da onde ela está falando, não conhece os sistemas dos partidos, não sabe a história, não sabe o que e quer discutir com você. Então é tolice você ficar discutindo com ele. Então há hora de falar e há hora de calar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Volto a dizer, nesse momento aqui também a gente vê que no Antigo Testamento
eles odiavam, né, os inimigos de Deus. Por exemplo, o salmista, o Davi, ele fala assim: Senhor, não porventura não odeio eu aqueles que te zombam, não odeio eu aqueles que te perseguem, não, entendeu? Então ele colocava de uma forma que ele odiava aqueles que não serviam a Deus, né? Hoje, eu quero dizer para você que é muito mais tempo de amar do que de odiar, né? Jesus Cristo nos ensina isso, que é muito mais tempo de amar. Talvez o tempo de odiar passou, talvez o tempo de odiar já passou, e infelizmente muitos de nós ainda estamos odiando, e isso faz um mal tremendo para a tua vida, isso faz um mal tremendo para as nossas vidas. Gente que odeia isso, odeia aquilo, tudo aí eu odeio isso, aí eu odeio aquilo. A pessoa é cheia de rancor dentro de si, cheia de ódio dentro de si, cheia de mágoa dentro de si, porque ela não conheceu verdadeiramente ainda o amor de Deus. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, a gente não tem esse negócio de odiar, né? Não tem esse negócio de odiar, né? É uma triste realidade, mas quem conhece realmente o amor de Deus, não cabe ódio dentro do coração. O amor de Deus é tão grande que não cabe ódio dentro do coração. Então eu penso que nós estamos no tempo de amar, né? Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Irmãos, tem tempo que você tem que lutar pela sua posição, você tem que lutar pela sua família, você tem que lutar pelo seu casamento, e tem momentos de paz, né? Tem momentos de refrigério, isso é natural. No entanto, amados, eu quero falar agora a respeito do juntar pedras, né? O que Deus tem tratou muito no meu coração. Tempo de espalhar pedras. Alguns estudiosos dizem que este texto está relacionado com um texto de 2 Reis, capítulo 3, versos 19 e versos 25. Se você quiser abrir lá, 2 Reis, capítulo 3, versos 19 e versos 25. Nos diz assim o texto: vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, e aí então taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No verso 25 diz o seguinte: destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera, conforme a ordem do Senhor. Isso aí foi uma ordem que Deus deu, a guerra de 3 reis, né? Deus... O rei de Israel recebeu uma notícia que ele seria invadido, que ele seria atacado por um outro rei. Então ele chegou para o rei de Judá e disse: você se alia comigo nesta guerra? Porque eu recebi esta notícia. E ele disse: sim, eu me alio a esta guerra. E ele então fala assim: você tem um homem de Deus que possa me orientar? Né? Olha só, o rei de Judá, quem está no CTL tem visto isso, né? O reino de Israel, né? E o reino de Judá. O reino de Israel que se corrompeu, né? E o reino de Judá, né? Que ficou firme ali, né? Então, Samaria e Jerusalém, ali, o pastor Rubens tem passado isso para nós. Então o rei de Israel chega para o rei de Judá e diz: você tem um profeta? E o rei fala assim: tenho, né? Vai lá e fala com o profeta, tal, não sei o quê. E aí o profeta falou: mas eu nem falaria com você, meu camarada. Se não fosse o rei que mandasse, eu não trocaria ideia com você, né? Tipo assim. Mas aí ele pegou e falou: tá bom, mas eu vou. E aí ele pede orientação para o profeta, e o profeta então fala: assim diz o Senhor, vocês vão fazer isso, 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 isso. E eles fazem o que foram orientados.
e obtém então o sucesso naquela empreitada, naquela guerra. Então, alguns dizem que isso que se fazia, era um costume que tinha, quando você ia guerrear, quando você ia invadir, quando você ia conquistar alguma terra, né, ou você estava passando por aquela terra, você entulhava os poços daquelas pessoas, né? Você entulhava todos os poços e você entulhava também os campos onde era a plantação. Por quê? Sem água e sem comida, eles tinham que sair da terra. Sem água e sem comida, eles saíam da terra, né? Eles abandonavam a terra porque não tinham água, não tinham comida. Eles venciam também porque eles não tinham alimento, né? Então, por isso que a gente usa esse termo, às vezes, estão querendo entulhar meus poços. Tem até uma música, né? Querem entulhar meus poços, vem disso, né? Vem dessa passagem aí. Ou seja, entulhar poços significa, né, você então tirar a água, tirar o sustento, né, daquelas pessoas. Você minar as forças de uma pessoa, você minar as forças de um povo, né? Mas então nós vamos falar um pouquinho sobre pedras, sobre essas questões das pedras. E Deus começou a tratar no meu coração que um dia, né, um momento na nossa vida é tempo de lançar pedras. Se você for lá no verso 5 do capítulo 3 de Eclesiastes, você vai ver que há um tempo de lançar pedras, certo? Há um tempo de lançar pedras e há um tempo de recolher pedras. Só que ele não fala como lançar essas pedras, né? Ele fala, há um tempo de lançar pedras e há um tempo de recolher, de ajuntá-las. E aí Deus começou a tratar no meu coração, como você tem lançado as suas pedras? E essa pergunta eu faço para você também hoje. Como você tem lançado as suas pedras? Então a primeira pergunta que Deus fez ao meu coração foi a seguinte: temos entulhado os poços das pessoas? Ou temos utilizado estas pedras para suportar as paredes dos poços dessas pessoas? Quem já viu fazer um poço? Poucas pessoas já viram fazer um poço. Antigamente, não sei se são mais novos, tem um povo aqui que é mais novinho, né, tal. Antigamente, gente, se fazia em toda a casa, em todo canto tinha um poço, porque não tinha água encanada, né? Toda casa tinha um poço, né, tal. Então, se cavava um buraco de mais ou menos 1,5 metro a 2 metros de diâmetro, ia cavando aquele tubo, vamos dizer assim, redondo, né? Ia cavando, até o momento que você via que estava minando água, começava a minar água. Depois disso, o que se fazia quando minava a água? Colocavam-se tijolos. Mas antigamente eram colocados pedras. Alguns, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir num dos poços lá em Israel. E o poço é todo envolto de pedras. Por que isso, gente? Para que não rompesse, né? Você coloca a pedra, ele não esbarranca, né? Ele não esbarranca. Você coloca as pedras, então as pedras eram melhor ainda porque ela dava respiração pro poço, né? E ele não desbarrancava. Ou seja, Deus então pergunta para mim: você está entulhando o poço das pessoas? Ou você está cercando o poço delas para que não seja desmoronado? O que você tem feito com as pessoas que estão ao seu lado, com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, fazem parte da sua vida, fazem parte do seu mundo?
Você está entulhando os sonhos dessas pessoas? Você está entulhando a felicidade dessas pessoas? Você está entulhando, né, a alegria destas pessoas? Ou você está sustentando isso? Eu estou sustentando a alegria, eu estou sustentando para que elas sejam felizes, eu estou sustentando para que o sonho dessas pessoas sejam realizados, porque essas pessoas sendo felizes ao meu lado, eu também serei feliz. O que nós estamos fazendo? Deus falou outra coisa. Temos coberto os campos das pessoas com as pedras? Ou temos utilizado as mesmas para proteger a plantação, para que ninguém as pise? As mesmas pedras que eu entulho um campo, eu também utilizo para cercar este campo e não deixar que pisem esta plantação. Será que você está entulhando o campo, a plantação? E quando a gente fala em plantação, né, a gente fala no trabalho das pessoas. Tem gente que trabalha, aí você vai lá e fala que aquilo que a pessoa fez é uma porcaria. Sabe o que você está fazendo? Entulhando o campo daquela pessoa. Quando você vai lá e não dá o apoio, a pessoa está fazendo alguma coisa com o coração, a pessoa está tentando se esforçar, e você olha para a pessoa como se ela não estivesse fazendo nada demais. Você está entulhando. Você está entulhando. O elogio, amados, cura a alma, mas a crítica seca. Uma crítica destrutiva. Porque você pode sim criticar uma pessoa. Você pode sim falar o que ela esteja fazendo de errado. Mas você tem que sempre mostrar para ela que você está criticando para que ela melhore. Que você está criticando porque você quer o bem dela. E como eu demonstro isso? Sempre estando ao lado dessa pessoa. Então você me ensina que você está falando que eu estou fazendo errado, então me ensina a fazer certo. Ah não, se vira aí. Opa, se você fizer isso, você não quer o bem dessa pessoa. Você só está querendo sacanear essa pessoa. Agora você vai lá, critica a pessoa por uma coisa que ela fez, e aí ele fala, tá bom, então me ensina a fazer o certo. Vamos fazer juntos. Eu vou te ensinar o que eu posso, o que eu sei. Você está demonstrando que você está ajudando essa pessoa. Não adianta você criticar uma pessoa e não se dispor a ajudá-la. Quando você critica uma pessoa sem dispor a ajudá-la, sem dizer, eis-me aqui, eu estou do teu lado, tal, você está entulhando os campos desta pessoa. E Deus não tem chamado para isso, né? Antes disso, proteja. Essa pessoa está se esforçando, ajude, elogie, incentive, né? Se você puder potencializar o que ela está fazendo, faça isso. Você está construindo, né, uma cerca, um muro, para que ninguém pise no campo desta pessoa. Outra coisa que Deus falou: temos atirado-as para punir os pecadores, aqueles que pecam diferente de nós, ou temos lançado pedras para proteger dos gigantes? Eu posso jogar pedra, posso lançar pedra, mas eu estou lançando essas pedras para punir o pecador, como aqueles foram lançar sobre a prostituta? E eu quero dizer o seguinte, gente: Deus tem ensinado a mim uma coisa, que a gente sempre quer punir o pecador que peca diferente da gente. A gente sempre quer punir o pecador que peca diferente da gente, porque pecar a gente peca. Eu posso não fazer o que você faz, mas eu faço outra coisa. Então eu chego e, para me proteger, eu vou em cima daquilo que você faz, mas não vejo o que eu faço. Quando a gente vê
Você pode ver. A gente chega em alguns versículos que falam, por exemplo, um versículo que fala lá em Coríntios a respeito dos que não herdarão o reino de Deus. E a gente fala um monte de coisa lá. Só que eu tenho certeza que você não se lembra de todos, mas você vai lembrar dos afeminados. Estou falando besteira? Você não vai se lembrar de tudo que está escrito naqueles versículos lá, que não vão herdar o reino de Deus. Mas você se lembra dos afeminados, porque ele está pecando diferente de você. Se ele estivesse pecando igual a você, talvez você não estaria lançando pedras sobre ele. Eu tenho aprendido que a gente tem que tomar muito cuidado ao lançar pedras. E quando eu lançar pedras, eu quero lançar para destruir os gigantes da minha vida, né? Os gigantes que afrontam, né, a proposta de Deus para a minha vida, mas não contra pessoas. Eu não quero lançar pedras contra pessoas, né? Não fui chamado para isso. A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso. Nós temos lançado pedras no caminho das pessoas para servirem de tropeço, ou temos sido pedras que dão o pavimento ao solo das mesmas? Às vezes, irmãos, nós temos sido pedra de tropeço na vida das pessoas. As nossas ações e reações fazem outras pessoas errarem o caminho. Os nossos exemplos estão sendo maus para os nossos filhos. Os nossos exemplos estão sendo maus para a nossa esposa, para o nosso marido. O nosso exemplo está sendo mais pedra de tropeço do que um pavimento. Eu deveria deveria lançar as pedras para pavimentar e fazer o caminho da pessoa melhor, e não para servir de pedra de tropeço. Não sei se vocês têm visto algumas reportagens, o que tem ocorrido na Anchieta, indo para Santos aí. Não sei se vocês já viram, pessoal. Também em algumas estradas aqui, na Regis Bittencourt, tem acontecido do pessoal subir nas pontes e jogar pedras na frente dos carros para as pessoas pararem, né? E aí depois eles vão e assaltam. Não sei se vocês viram isso, né? Ou seja, as pedras podem servir de pedra de tropeço. A nossa ação, nossa reação, nossa postura pode estar servindo de pedra de tropeço para as pessoas. As pessoas olham para nós e não nos têm como exemplo positivo. As pessoas olham para nós e nós estamos mais prejudicando as pessoas, porque elas estão olhando para nós e elas estão ficando mais chateadas, mais amarguradas, mais descrentes de que pode existir gente boa, vamos dizer assim. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, a maldade das pessoas é tanta que eu paro de acreditar que Deus é bom. Sabe por quê, irmãos? Porque eu experimento que Deus é bom através das pessoas. Se eu peço para Deus abrir uma porta de emprego para mim, Deus vai usar quem, amados? Fala para mim. Vai usar um empregador, certo? Que vai te dar uma oportunidade de emprego. É isso? Logo, ele está usando uma pessoa. A gente pede para Deus, né, muitas vezes, nos curar. E muitas vezes Deus usa quem para nos curar? Um médico, que é uma pessoa. Então a gente espiritualiza tudo e transforma as coisas como se fossem coisas transcendentais. Mas eu experimento o amor de Deus, por exemplo, quando eu estou com a minha esposa no meu lar. Eu experimento o amor de Deus
Eu olho o quanto Deus é carinhoso para comigo, quando Deus é misericordioso para comigo, quanto Deus é bondoso para comigo. Eu experimento o amor de Deus quando estou com a minha mãe, minha família reunido, dando risada à toa. Eu experimento o amor de Deus ali, a paz de Deus. Então o amor de Deus, amados, ele é manifesto em nossas vidas através de pessoas. E aí o contrário é verdadeiro. Eu começo a ver que as pessoas não amam mais. Eu começo a ver que as pessoas não são mais verdadeiras. Eu começo a ver que as pessoas não se interessam mais umas pelas outras. E tudo isso vai fazendo com que eu tropece no caminho. Fala, isso aí não... Esse negócio de evangelho é tudo balela. Mas se a gente, ao invés de pedra de tropeço, servir para pavimentar o caminho das pessoas, eu tenho certeza que muito mais pessoas andarão com Cristo. Temos construído muros para proteger? Ou temos construído muros para separar? Eu posso com as mesmas pedras construir o mesmo muro. Agora, qual é o motivo que eu estou construindo este muro? Eu estou construindo para proteger? Ou estou construindo para separar? Quantos de nós, amados, fazemos muros invisíveis ao nosso redor? Não deixamos as pessoas se aproximar de nós. Não deixamos as pessoas se aproximarem. Irmãos, eu vejo pessoas aqui que não se deixam, por exemplo, na igreja, eu vejo pessoas que não se deixam ser ajudadas. Você não consegue chegar naquela pessoa, ela é tão fechada, ela é tão avessa, ela é tão arredia. Quando você vai falar com ela sobre qualquer coisa assim, qualquer amenidade, beleza. Mas quando você vai falar de uma coisa séria, ela rapa fora. Muros. A gente coloca muros. Você não gosta de alguém. Você não tem afinidade com alguém. E de repente você coloca muro entre você e essa pessoa. Muros invisíveis. Pedras que são sentimentos, que são pensamentos, que são ocorrências. Você foi pegando cada ocorrência e pondo. Não gostei disso. Eu achei chato aquilo. Eu não gosto do jeito disso. Eu não preciso dele. Não sei. Quando você menos espera, está lá o muro construído. Você está usando as pedras para proteger ou para separar? Nós temos espalhado pedras para derrubar ou para apoiar? Uma pedra ela pode ser usada para derrubar. A palavra de Deus diz que na estátua de Nabucodonosor, no final, veio uma pedra que derrubou a estátua, né? Mostrando depois que foi Jesus Cristo, o reino dos céus, que derrubou aquele reino terrestre, tudo tal. E também falando de Jesus Cristo, fala sobre a pedra angular. Vocês sabem o que é a pedra angular? Pedra angular, amados, era a pedra que dava a amarração nas construções. Era uma pedra, porque eles não faziam muitas construções não eram feitas com argamassa, era feito com encaixe de pedras. E a pedra angular era a pedra que servia para dar amarração na construção. Então se colocava, principalmente nas construções romanas. As construções romanas, a maioria delas eram em arcos. Eram arcos
e abóbadas não é abobadas, tá, gente? Não é abobadas, é abóbadas, né? Que é formato redondo, cônico, né? Tal assim. Então, o que acontece? Eles iam colocando as pedras de uma forma que quando chegava no final aqui, tinha que colocar uma pedra que daria sustentação para todas as outras. Era a pedra angular. Então eu te pergunto, né? Você tem sido a pedra que derruba? Ou você tem sido a pedra que apoia? Como nós temos espalhado as pedras nas nossas vidas? Como você tem espalhado as pedras na sua vida? Porque com certeza, um dia, você vai ter que recolhê-las. Um dia, você vai ter que ajuntá-las. Talvez alguns já estão ajuntando algumas pedras. E essas pedras estão vindo como você lançou. Não se engane o homem. Tudo que você plantou, você vai colher. Alguns estão hoje juntando pedras e estão vendo por que eu tenho sido tão criticado. Por que eu tenho sido tão humilhado? Por que eu tenho sido tão chateado? Por que isso? Por que aquilo? Por que ninguém me ajuda? Por quê? Será que foi porque quando você teve que lançar algumas pedras, você não lançou como deveria? Esta orientação, amados, é para que nós nos alertemos, para que nós possamos reparar alguns erros. Quando Deus tratou comigo nesta palavra, eu comecei a rever alguns conceitos meus e procurar ser uma pessoa melhor, procurar lançar as minhas pedras. Eu procuro lançá-las de uma forma adequada. Ao longo da minha vida, eu tento lançar pedras de forma adequada. Tenho visto que algumas eu tenho lançado bem, mas algumas não. Eu tenho visto que em algumas áreas da minha vida eu estou conseguindo lançar boas pedras, fazer bom uso das pedras que eu lanço. Mas em algumas áreas da minha vida, não. E eu estou olhando nessas áreas da minha vida como eu poderei lançá-las melhor, como eu poderei utilizá-las melhor, para que verdadeiramente eu seja bênção na vida do meu próximo, para que verdadeiramente eu ajude o meu próximo, para que verdadeiramente eu seja uma pessoa que quando for recolher as pedras, ainda acredito que se Jesus não voltar, meu avô faleceu com 76, meu pai com 75, né? Se eu falecer com 74, eu tenho mais uns 20 anos. Eu tenho mais uns 21, 22 anos pela frente. Eu tô com 52, né? Tenho mais uns 22 anos pela frente. Então eu quero usar esses 22 anos, amados, para lançar boas pedras. E quando eu estiver na minha velhice já, poder juntá-las com alegria. Poder juntá-las com alegria. Eu quero juntar as minhas pedras e não ser um desastre, mas ser um momento de agradecimento. Tem gente que, tem um ditado aí fora que fala assim: as pedras que me lançam servirão para construir o castelo da minha vitória. Só que eu quero dizer para você, gente, isso é papo furado, entendeu? Quando alguém lança pedra em você para te acertar, entendeu? Dificilmente, entendeu? Você constrói castelo de vitória. Dói, machuca, atrapalha, atrasa, estraga. É um negócio, entendeu? Então assim, eu espero estar lançando pedras que quando eu voltar a juntá-las, sejam verdadeiramente aí as pedras para a minha vitória, as pedras para a bênção da minha vida, né? Na minha velhice eu possa agradecer a Deus, e poder falar: Senhor,
Muito obrigado, porque um dia o Senhor me orientou a espalhar melhor as minhas pedras, e eu espalhei conforme a tua orientação, né? E hoje estou colhendo estas pedras de uma forma como eu as lancei. Que cada um de nós possamos pensar isso. Esta palavra não é um julgamento, esta palavra não estou te atirando pedras, porque esta palavra primeiro veio para mim, né? Mas eu estou compartilhando o que Deus tratou em meu coração, né? E espero que tenha servido para cada um de vocês, e que você possa meditar nisso, possa parar para pensar na tua vida, parar para pensar no teu relacionamento com as pessoas, parar para pensar como você tem lidado com alguma situação, como você tem agido e reagido. Eu costumo dizer isso, amados, isso é uma grande verdade. As nossas ações são muito boas. As nossas ações são muito boas. Ruim são as nossas reações. Porque as nossas ações, a minha ação, ela é feita pensada. Tudo que, quando você fala assim, o que é ação? Ação, né, você pensa e executa alguma coisa. É isso. Ação é isso. Você pensa e executa. O que é reação? Reação é você é atingido, você é colocado em uma situação. Então, a nossa reação, a nossa ação é muito boa, porque nós queremos fazer o bem, e quando nós pensamos, a gente faz as coisas boas. Mas as nossas reações são péssimas. E eu quero dizer para você que o eu verdadeiro é o eu das reações. O eu verdadeiro é o eu das reações. O eu que te domina é o eu das reações. Quem já viu e falou assim, pastor, eu sou uma pessoa calma, mas quando me dá os 5 minutos, pastor, eu sou uma pessoa legal, não sei o quê. Mas quando me tira do sério, eu sou uma pessoa, pastor, mas quando eu chego no meu limite, então o que acontece? Aí você vai e você faz o que não deve fazer. Essa reação é a que te domina. Porque se você a dominasse, você nunca faria o que você faria nesses momentos. Então, sempre pense nisso. É por isso que Jesus Cristo fala assim, que o que sai da boca é o que está no coração, aquela coisa toda. É que assim, aquilo que está lá no interior, aquilo que está lá dentro de você, uma hora sai. Então, se você trabalha essas questões dentro de você com coisas boas, por isso que a palavra de Deus fala para você, no demais, irmãos meus, tudo que é belo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Por que a palavra de Deus está falando sobre isso para nós? É pensamento positivo? Não. É para trabalhar o interior nosso, para quando as nossas reações forem necessárias. Se eu estou pensando em tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, tudo que há algum louvor, quando vier alguma coisa para eu reagir, vai sair isso do meu coração. Vai sair isso do meu coração. Mas se eu só penso, as pessoas são tudo falsas. Não, as pessoas, elas querem me usar. As pessoas são más. As pessoas, só fica no coração isso. Só vai ficando no coração isso. E quando você recebe alguma intervenção nesse sentido, quando você é obrigado a reagir com alguma ação nesse sentido, você reage ruim. Você fala, não falei? Lá dentro da sua mente, seu subconsciente, você fala, não falei? É isso mesmo, então vamos atacar. Então nós precisamos trabalhar também as nossas ações e principalmente as nossas reações. Como você tem
espalhado as suas pedras. Cada um de nós temos o nosso tempo de espalhar pedras. O meu tempo é um, o seu tempo é outro. As minhas pedras são umas, as suas pedras são outras. Como você tem espalhado as suas pedras? Lembre-se, um dia você vai ter que ajuntá-las. Um dia você vai ter que ajuntá-las. Aquelas mesmas pessoas que invadiram aquelas regiões e entulharam os poços e entulharam os campos, depois tiveram que ir lá e limpar quando dominaram. Depois eles tiveram lá que limpar, tiveram o trabalho de ir lá limpar. Se eles quisessem viver naquelas terras, eles tiveram que ir lá trabalhar e limpar. Foi tempo de ajuntar as pedras, Então foi na mesma proporção que eles entulharam, foi que eles tiveram trabalho para tirar. Então pense nisso, e se o Espírito Santo assim permitir, que Ele possa tratar em cada área em você. Volto a dizer, as minhas pedras são diferentes das suas, o meu momento é diferente do seu, e o campo onde eu estou atirando também é diferente do seu. Peça a Deus que mostre para você os seus campos, peça para Deus que mostre os seus caminhos, peça para Deus que mostre os seus poços, peça para Deus que mostre tudo isso. Você vai se surpreender quando você falar isso e Deus começar a mostrar pessoas para você. Quando Deus começar a mostrar a forma que você está agindo ou reagindo com algumas pessoas, saiba disso, Deus está querendo que você aprenda alguma coisa. Amém?